lives mais lindas e emocionantes. Oi, gente! Boa tarde, minha gente! Tudo bom com vocês? Bom, nossa live, como de costume, segunda-feira, às 16 horas. Estamos aqui, hoje a nossa live vai ser diferente. Hoje nossa live vai ter uma convidada muito especial. Sejam muito bem-vindas, Cri Castela, Cássia, Jane. Sejam muito bem-vindas, Mamãe Contexto. Hoje a gente vai falar de um tema em que geram muitos conflitos entre os pais, os educadores e os adolescentes. Especificamente os adolescentes. Então, para que a gente tenha um bate-papo mais justo, a gente precisa sempre ouvir os dois lados da conversa. Eu convidei uma adolescente para fazer essa live com a gente, mas uma adolescente muito especial, muito importante para mim, minha filhota Maria Gabriela, de 16 anos, e ela vai trazer a opinião dela, o olhar dela, quanto ao que é liberdade e o que são limites. Qual é a importância e qual é o real significado dessas duas questões aí que estão muito ligadas à educação e gestão da educação das crianças e dos adolescentes, Limites e liberdade. O que é liberdade para você no seu papel de pai, no seu papel de mãe, no seu papel de educador? E o que é liberdade no papel do adolescente? O que ele enxerga como importante e que classifique para ele a liberdade? Bom, depois, assim que ela entrar aqui na live, eu vou convidá-la e aí a gente vai dividir aqui a telinha, beleza? Atleta, seja bem-vindo. Trainer Cevate, sou Caixa Preta, sejam todos muito bem-vindos. Gente, antes de começar a entrar de fato nesse assunto, eu vou fazer dois pedidos para vocês. Se você está assistindo essa live ao vivo, ou se você está assistindo essa live gravada, ela vai ficar disponibilizada por 24 horas aqui no Instagram. Compartilhe essa live, vem aqui nesse aviãozinho e compartilhe essa live com outros pais, com educadores, com os quais você acha interessante compartilhar esse conteúdo. E vem aqui nesse coraçãozinho, e senta o dedo no coraçãozinho, porque a gente consegue posicionar essa live melhor nos stories de quem acompanha aqui o meu perfil, tá bom? Então, ajuda a divulgar esse conteúdo. Relacionamento familiar, infelizmente, é um tema que não é abordado com tanta frequência o quanto poderia e deveria. Então, vamos ajudar a expandir aí esse conhecimento relacionado a relacionamento entre adultos e jovens, certo? Bom, gente, eu vou começar trazendo algumas teorias quanto a liberdade e limites. Eu já venho falando bastante aqui para vocês em todas as lives. Eu trago muitos conteúdos com base na psicologia. O processo de coaching, o estudo do coaching, ele traz para nós metas, passos e objetivos a serem alcançados. A psicologia, ela estuda algo um pouco mais profundo, o porquê de algumas coisas, o porquê de alguns comportamentos, o porquê de algumas questões com as quais a gente lida diariamente ou tem dificuldade de lidar diariamente. Seja bem-vindo, Clóvis, Pipoca, Jorge, meu amor, sejam muito bem-vindos. Bom, na psicologia, a gente estuda muito quanto à construção de comportamentos, Hoje, inclusive, no almoço, eu estava conversando com os meus filhos e foi muito legal, assim, ouvir a percepção deles e a compreensão deles quanto a isso. Que é o quê? Dentro da psicologia, um comportamento ele é construído de 3 formas. Ou ele é construído através do reforço positivo, que é quando a gente incentiva, sabe? Quando você vai ensinar uma criança a falar uma palavra e quando ela repete a palavra, você dá palminha, grito e enaltece aquilo. E isso são reforços positivos,
E ele pode ser também por punição, que é quando faz uma coisa errada, recebe um castigo para que não se repita aquele comportamento. E pela modelagem. O que é a modelagem? O comportamento ele se repete mediante aquilo que nós vemos e aprendemos naturalmente. Então, dessas 3 formas se constrói um comportamento. Débora, o que isso tem a ver com liberdade e limites? Tudo. Porque se você tem dificuldade de conversar com os seus filhos, de você mesmo entender o que é limite para você, o que é liberdade para você, você vai ter dificuldade de demonstrar isso e automaticamente está construindo nos seus filhos uma percepção diferente da que você acredita. Muita coisa, né? Bom, então, para que a gente simplifique toda essa teoria, é o que, gente? É assumir a responsabilidade do que a gente demonstra. Ó, minha filhota já chegou aqui. Gabizita, eu vou só terminar, concluir essa parte da introdução e aí eu já te adiciono aqui, tá bom? Então é o seguinte, a gente precisa assumir a responsabilidade do que a gente tem construído com os nossos filhos, com os nossos alunos, com os nossos clientes. Sabe, uma palavra que a gente escuta muito hoje e que tá assim, bem bombada, é congruência. O que é congruência? O que eu falo, eu faço. Eu não posso cobrar dos meus filhos um comportamento que eu não execute, né? E a liberdade é o quê? Liberdade, pra mim, Débora Garcês, Débora Flores Garcês, quem não sabe meu nome todo, né? Débora Flores Garcês. Pra mim, liberdade é assim, tem uma potência de importância muito grande na minha vida. Eu prezo pela minha liberdade. E como é que eu mostro para os meus filhos, como é que eu explico para eles o que é liberdade? Respeitando o momento deles, respeitando a privacidade deles. Isso é respeito à liberdade. Porque assim como eu quero que eles respeitem a minha liberdade, sabe? De escolher o horário que eu vou dormir, a roupa que eu vou dormir, onde eu vou, o que eu vou fazer, isso é liberdade para mim. Então isso eu demonstro para eles. O quê? Preparando eles para que eles possam exercer a sua liberdade com responsabilidade. E aí entram os limites, né? Até onde essa liberdade pode ser aberta, pode ser estendida de uma forma grandiosa. Então, para que a gente fale sobre isso com muito mais profundidade, eu vou convidar aqui a Gabi. Deixa eu pegar aqui a Gabi. Peraí, gente. Deixa eu clicar aqui. Aqui. Agora. Ao vivo, para a gente conversar sobre liberdade. Liberdade. Oi, Miguel. Oi, Miguel. Oi, gente! Gente, tudo bom? Certeza. Tá dando três. Tá dando eco? Tá dando eco? Vou baixar. Vamos ver se melhora. Não, né? Eu acho que melhorou. Melhorou o eco? Melhorou. Ah, então pronto. Essa é a minha princesa. Nossa adolescente. Bahia também. Fizemos com muito amor essa. E foi muito engraçado quando eu cheguei ali. Nós vamos fazer uma live. Ela falou, uai, mas hoje eu não dei a escolher não fazer a. Tá dando eco aí. Pera. Ih, você põe o fone. É. Uhum. Então, peraí, gente. Pode ir falando aí. Mas aí vai dando eco. Ah, é verdade. Ups. Ai, meu Deus do céu. Solta. Vai dar certo, pera. Dá pra me ouvir? Dá? Acabou o eco, gente? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tô. Ai. Tá me ouvindo bem, Gabi? Tô.
Então, para mim acabou o eco. Eu preciso que vocês coloquem aí nos comentários se agora acabou o eco, hein? Aqui para mim parou o eco. Ai, beleza. Então, Gabizita, nossa filha, 16 anos. E por que eu convidei a Gabi para participar dessa live com a gente? Gabi, tá chiando um pouco aí. Peraí, é porque eu tô desembolando o fone e eu tenho um gato. Não tem problema, não. Eu tenho um gato que fica comendo meu fone. Acontece. Peraí. Perdoe os chios. Pronto. Rodrigo tá colocando aqui, ó. É isso aí. Posso e vou sair. Posso sair, eu era assim. Não entendi muito bem, Rodrigo, o que você tá querendo dizer. Você tá falando sobre a liberdade de escolha, é isso? Por que eu chamei a Gabi para vir falar com a gente sobre isso? Seguinte, a Gabi, ela é uma menina de muita opinião e ela tem uma posição quanto às opiniões dela muito maduras e muito inteligentes. Então, eu achei muito legal trazer uma adolescente que soubesse se posicionar para conversar com a gente sobre essas questões que geram muitos conflitos, que geram muitas indisposições nas relações familiares, certo? Então, olha só, o Rodrigo está colocando aqui. Isso aí, eu vou arrumar a roupa. Ela entendeu, Maiara, Maraísa, Gabriel. Tá, enfim, acho que o Rodrigo tá meio confuso aí. Mas, enfim, olha só. O que é a liberdade, no caso, para nós, mães, né? Eu vou falar como mãe, mas quem for pai, quem for educador e estiver aí assistindo essa live, comenta aí também, por favor. Seguinte, gente, o que é a liberdade? É quando a gente dá acesso à escolha, a decisões, a entrar em ação de acordo com o que se acredita. Essa é a minha compreensão quanto à liberdade. Quando a gente pode escolher, tomar decisões e fazer o que a gente acredita que tem que ser feito. Rolou aí um match aí na compreensão quanto à liberdade. E limites? Limites são regras e imposições que bloqueiam essa liberdade, que dão acesso limitado a essa liberdade, por vários motivos. Né? O que leva um pai e uma mãe a gerar bloqueios à liberdade? Medo, risco, insegurança e desconfiança. Desconfiança e falta de conhecimento. Esses são 4 pontos que levam os pais a limitarem a liberdade dos filhos. Para que a gente consiga entender melhor por que tudo isso acontece, de verdade eu gostaria de saber, no seu olhar como adolescente, Gabi, o que de fato é para você, o que simboliza liberdade e o que simboliza limites para você. Olha, primeiro, liberdade para mim é um valor muito forte, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de se expressar. Por mais que eu tenha uma dificuldade muito grande em fazer isso, eu gosto de me expressar através da arte, eu pinto, às vezes, e eu gosto de ter essa liberdade de expressão, que durante muito tempo, falando assim, politicamente, no nosso país, foi proibida, durante um tempo aí atrás, né, a gente sabe. Então, com o mundo de hoje, com as oportunidades abertas, eu prezo muito a liberdade de expressão. E falando em liberdade, em geral, eu acho que é a liberdade de ser você mesmo, de poder se permitir se descobrir para ser quem você é. Porque eu escuto muito as pessoas falando, tipo, seja você mesmo e tudo mais, só que às vezes nem a gente sabe o que a gente é, o que a gente gosta, essas coisas. Então a liberdade propõe que a gente descubra também essas coisas. É o que eu acho, sabe? Que a liberdade, ela, além de ser uma dádiva, é uma grande oportunidade para descobrir quem você é. E limites, eu concordo em certa parte que você falou sobre limites, deriva da palavra limitação. Então, não está errado falar que limite limita a liberdade. Só que existem limites para os limites.
Eu penso que existem limites para limites. Por exemplo, deixa eu pensar um limites para limites. Eu não sei como é que eu posso exemplificar isso. Posso Eu tentar? vou pensar. Pode. Se fizer sentido para você, por exemplo, um pai e uma mãe deram um castigo para o seu filho, que foi uma limitação quanto a esse comportamento, né? Uhum. Ou um comportamento errado, foi uma punição. No início da live eu expliquei que o comportamento ele é formado de 3 formas, né? Aquela conversa que a gente teve na hora do almoço. Pelo Uhum. reforço positivo, pela punição ou pelo exemplo. Então, quando a gente pensa num limite para o limite, por exemplo, um castigo não pode ser extremamente longo, uma restrição Sim. não pode ser para sempre, sabe? Uhum. Mesmo que muitas vezes os pais, na hora da raiva ou na hora do fervor de algum momento, acaba cometendo, que é o quê? Eu vou tirar o seu celular para sempre! E aí, uma semana depois, ele faz... Ou você nunca mais vai poder sair. Nunca mais vai poder. Como, gente? Não tem como fazer isso. Né? Então, isso seria nesse sentido, Gabi, que você fala de limite para... Isso, de dar limites para limites. Perfeito. Então, é o seguinte, gente. Para a gente entender que não existe uma diferença tão grande de percepção. Vocês perceberam isso? A mesma coisa que eu falei, só que com outras palavras, a Gabi definiu o que é liberdade e o que são limites. Agora, o que é importante disso tudo? Vê se você compreende e se você concorda com isso, Gabi. Tanto a liberdade quanto os limites precisam ter regras. Que tipo de regras? Até onde você pode ir? Até onde você pode ir na concessão de liberdade, né? Em conceder liberdade, tanto no seu papel como pai e como mãe. Por quê? Eu tenho a liberdade, eu estou em casa, eu tenho a liberdade de dar uma chinelada nos meus filhos. Mas, dentro da minha percepção como educadora, como desenvolvedora, eu não acredito nesse tipo de Punição. liberdade da minha parte. Né? Eu preciso limitar isso. Então, isso faz parte das minhas regras. Eu não bato nos meus filhos. Eu exerço outros tipos de punições, castigos, a gente muda a senha da internet. Qual que é a senha da internet aqui em casa, Gabi? Hashtag vai trabalhar. Então, a gente manda trabalhar, entendeu? Eu chamo os meninos para virem trabalhar com a gente. Então, são algumas... Óbvio, gente, trabalho não é castigo, não é isso. Mas, em momentos em que eles poderiam estar dormindo, descansando, passeando, eles precisam exercer outras funções. Né? Então, a gente trabalha a questão liberdade e limites de uma forma muito, como é que fala? Equilibrada. Então, assim, eu gostaria que você compartilhasse também, Gabi, qual é a sua visão de importância da liberdade no adolescente? Por que o adolescente precisa da liberdade e por que o adolescente também precisa da limitação? Eu acho que, assim, falando por mim, eu confundo muito querer e precisar. Porque muitas vezes eu quero uma liberdade que eu nem preciso. Sei lá, eu acho que meus amigos são ficam muito em cima de mim. E aí, tipo, eu quero uma liberdade que eu não preciso, entendeu? Grotescamente falando, assim, sabe? Então, assim, um dos primeiros erros da minha raça, dos jovens, é confundir o precisar e o querer na questão de liberdade. Porque, assim, eu conheço muitos amigos meus já me falaram que, tipo, os meus pais são muito chatos, são muito cabeça fechada, eles não me deixam sair. E, tipo, aqueles amigos, assim, que você chama pro rolê e sempre sabe que, eu tenho que falar com a minha mãe antes. Então, assim, a gente odeia essa liberdade, assim, forçada, sabe? Tipo, de verdade mesmo, a gente acha que é imortal. Então, assim, a gente quer sair pelo mundo, quer viver a vida, quer viver a adolescência.
Então, né? quer viver a nossa liberdade sem limites. Esse é o grande erro. E eu acho que é o conceito de liberdade para os adolescentes, é ser livre sem regras. Com certeza. E qual que é a importância de limites para você na adolescência? A importância de limites na adolescência é pra gente não fazer cocô, né? A gente não fazer besta, não fazer merda. Porque a gente não sabe muito bem limites. A gente tá com os hormônios à flor da pele. A gente tem um monte de amigos, tem pressão, tem vozes internas. Então, né? A Andrea até riu aí. Oi, Andrea. Você Assim, tem limites, Gabi? eu sou uma pessoa que aprendeu a lidar com os limites. Porque, nossa, uma palavra que eu odeio é limite. Porque eu penso, vai me limitar de quê, meu filho? Deixa eu ser eu, pelo amor de Deus, agora que eu tô me descobrindo, me deixa ser eu. Só que não é assim que funciona. O limite não tá lá pra acabar com o negócio. Ele tá lá pra controlar o negócio, entendeu? É diferente. Então, assim, eu acho que é importante pra controlar a pessoa dela mesma, porque muitas vezes a gente nem sabe do que a gente mesmo é capaz de fazer. E para poder, assim, ter um senso de, uma noção mesmo das coisas. Porque, por exemplo, você não pode ir de, sei lá, de biquíni pro shopping, sabe? São, assim, são regras que aquelas pessoas se olham assim e falam, meu Deus, essa pessoa não tem limite, sabe? Ela não tem um basta, ela sempre faz a mesma coisa errada várias vezes. Então o limite também ajuda a prevenir essa coisa de, tipo, pedir desculpa e fazer a mesma merda depois, sabe? Então, assim, o limite, ele dá essa lição de moral, de aprendizado. Com certeza. E assim, uma coisa que a gente vê muito é natural, viu, gente? Não só o adolescente, o jovem e adultos também. Ninguém gosta efetivamente de receber um pare, sabe? Quando você está fazendo alguma coisa que você gosta, que você queira fazer, né? Então, assim, mas o limite, como a Gabi falou aqui lindamente, que me enche de orgulho, minha filha, com esse pensamento assim, sabe? Extremamente inteligente, que é o quê, gente? Por que cartão de crédito tem limites? Cartão de crédito, você tem um limite e você vai gastar livremente o seu limite. Quando ele estoura, o cartão faz o quê? Bloqueia. Para de funcionar. Ele para, você não pode mais consumir com aquele cartão de crédito. Como a Gabi disse lindamente, senão você vai continuar fazendo caca, muita caca, porque você não vai ter dinheiro para pagar aquele cartão. E na vida é a mesma coisa. Se a gente não determina limites para o que o adolescente pode ou não fazer, gente, ele vai fazer muita caca. E ele não vai fazer caca pensando assim, ai, vou fazer uma caca bem grande hoje. Não, é justamente por não ter esse senso de limites é que ele acha que a liberdade dele pode e deve ser exercida até a última gota, sabe? Então, o nosso papel como pais amorosos, respeitosos, é sentar, conversar, trocar uma ideia, conhecer os filhos para entender. Porque, por exemplo, eu tenho dois filhos. Eu tenho a Gabi, de 16 anos, e eu tenho o Henrique, que já vai fazer 18 em janeiro. Quando eu falo isso, gente, chega a dar uma palpitação assim no coração. Mas vai fazer 18 em janeiro. Os dois, eles têm uma concepção de usufruir da liberdade de formas diferentes. A Gabi gosta de passear, gosta de sair com os amigos, gosta de estar com os amigos. O Henrique gosta de jogar videogame. Mas a percepção de limites para os dois é muito similar, né? A sua forma de usufruir é que é diferente. O Henrique perde a noção da hora jogando. E a Gabi já deixou a gente esperando na porta do shopping, ó, porque ela esquecia que o telefone ia tocar, porque ela estava ali feliz, porque eles estão vivenciando uma sensação gostosa, eles estão vivenciando uma sensação prazerosa. Só que se nós pais, nós educadores, inclusive em sala de aula,
não determinarmos o limite de até onde aquilo pode ir, gente, hoje nós temos um índice altíssimo de adolescentes dependentes de drogas, de tecnologia, de relacionamentos, porque a dependência emocional também é uma dependência. E qual é a nossa parte em evitar isso? Determinar limites. Isso não quer dizer que a Gabi não passeie, isso não quer dizer que o Henrique não jogue, mas eles têm um tempo para exercer isso. Pode falar, Gabi. Uma coisa importante que você comentou aí, falando que ela estava feliz com os amigos dela. O limite, ele não tá lá para acabar com a sua felicidade. Ele tá lá para manter com que ela siga em outros dias também. É igual quando você compra uma barra de chocolate e você tá naquela vontade de comer chocolate loucamente, e aí você come a barra toda. E no dia seguinte você tá com a mesma vontade e não tem mais o chocolate. Então, o limite, ele serve para ter essa felicidade garantida. É como se você pegasse uma barra de chocolate da felicidade e você cortasse ela em vários quadradinhos. E aí, esse é o limite, entendeu? O limite é cortar essa felicidade em vários quadradinhos, para que você possa ser feliz vários dias, entendeu? Porque assim, quando você fala limite, a palavra forte parece que te limita, sabe? Que acaba com a... Exatamente, te restringe, que acaba com sua felicidade, sabe? Não é assim que funciona. Ele tá lá para conseguir. Não conseguir falar não pode ser uma falta de limite? Sim. Andréia, né? É. Sim, Andréia, pode ser sim uma falta de limites. Dizer não, para quem tem uma empatia muito alta, tem uma ferramenta que a gente utiliza aqui, que a Gabi já fez acho que umas 3 ou 4 vezes, né, Gabi? O Cevat. Inclusive aqui, ó, o trainer Cevat está aqui e pode falar a respeito. A gente tem um valor muito forte, que é a empatia, que dificulta um pouco, faz com que a pessoa tenha dificuldade de dizer não. Porque a empatia, você está sempre priorizando o outro, se colocando no lugar do outro, né? Então, não dizer não, sim, é falta de limite. Quando um filho pede, sei lá, né? Igual assim, tem muita criança que quer brinquedos muito caros. E aí os pais não sabem dizer não, eles não estão impondo ao filho limites. Eles compram, ficam endividados e precisam se restringir de muitas coisas fundamentais: água, luz, alimentação, transporte, educação. Por quê? Porque eles não souberam dizer não naquele momento do prazer do filho, né? Assim como, por exemplo, já teve diversas vezes da Gabi pedir para sair e não podia naquele momento por um motivo ou outro, e eu disse: não, dessa vez você não vai. Né? O que eu costumo fazer bastante aqui em casa? Eu negocio com os meninos. Por exemplo, aconteceu alguma situação e a Gabi não pode sair. Tá de castigo, alguma coisa assim. A Gabi, ela tem uma sociabilidade muito alta. Ela gosta de estar com os amigos. Então, a gente chama os amigos para virem aqui para casa. Isso é uma negociação. Você não restringiu a liberdade do seu filho de estar com os amigos, de se sentir feliz, de se sentir amado, de se sentir bem-quisto. Mas ele, naquele momento, por uma punição, ele não exerceu a liberdade que ele gostaria, da forma que ele gostaria. Lembra que a Gabi falou do que ela quer e do que ela precisa? Naquele momento, ela precisava de amor, de afeto, de acalanto, seja dos amigos, seja da família. Ela queria sair, entende? Ter essa percepção e essa clareza, gente, é muito importante na construção de educação dos filhos, na construção de relacionamento com seus alunos, com seus clientes, né? Isso é muito importante. Agora eu quero fazer uma pergunta muito especial para quem está assistindo essa live. E se você está assistindo essa live depois, nela gravada, eu quero que você me mande um direct. Você gostou dessa live com um adolescente? Trazendo essa percepção, trazendo esse olhar dela, como que o adolescente se posiciona e se enxerga? Vamos fazer uma enquete, Gabi, no meu perfil e no seu? O que vocês acham de nós fazermos mais lives assim?
de trazer a Gabi, trazer o Henrique, que é o meu filho, outros adolescentes para falar sobre esses assuntos que geram alguns conflitos dentro das famílias. O que vocês acham disso, gente? O que você achou, Gabi? Eu achei muito legal porque, assim, o trabalho da senhora abrange, assim, uma parte muito importante da sociedade, que são os jovens adultos, que é quando a gente está saindo da escola, saindo de casa, para começar a vida, né? Que é o que dizem, assim, o empurrão da vida. Então, assim, quando a gente consegue ver os dois lados da moeda de uma situação, fica mais claro entender um ao outro e poder ajudar as outras pessoas que não entendem. Com certeza. Ó, a Aninha tá sempre aqui nas lives e ela falou para chamar a Giovana. Giovana é sua filha, Aninha? Vou chamar, hein, gente? Gabizita, eu quero te agradecer, meu amor, de todo o meu coração. Essa live foi um prazer para mim. Já, ó, tem tempo que eu quero fazer uma live com a Gabi. E vamos aí, eu vou colocar algumas enquetes aí sobre temas. E aí a gente troca uma ideia a respeito disso. Chamo a Gabi aqui outras vezes para a gente falar a respeito. Né? Acho legal também, Gabi, de repente a gente fazer uma live no seu perfil para falar com seus amigos, com as pessoas que te seguem, se fizer sentido para você, tá, meu amor? Ó, teve alguns comentários aqui, ó, do Trainer Cevati, só pra gente encerrar. Limites e valores andam lado a lado, mãos dadas. Perfeito, eu acredito piamente nisso. Por favor, faça mais lives como essa. Ai, que linda, que bom. Fico muito feliz que vocês gostaram. As minhas lives, elas costumam ser mais rapidinhas, porque eu acho que o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Então, trabalhar o nosso tema, o nosso tempo, de forma produtiva e objetiva é extremamente importante. Gabi, deixa um recado aí para todos os papais, mamães, educadores e jovens que me acompanham aqui. Bom, primeiramente eu queria agradecer a minha mãe que me chamou para fazer. Eu fiquei um pouco assustada, eu confesso, porque eu gosto de falar, mas eu gosto de estar preparada para falar. Então dá para ver que meu cabelo tá molhado, e no banho eu tava pensando já no que eu ia falar e não sei o quê. Mas é sempre um prazer estar aqui ajudando a minha mãe, podendo compartilhar um pouquinho do trabalho dela, um pouquinho do carinho que eu sinto por ela e por tudo que ela faz. Não por mim e pela minha família, mas por todo mundo. E, assim, eu sou puxa-saco para falar, mas quando a minha mãe ela começou com esse trabalho, eu coloquei um pé atrás e falei, ih, é meio ruim isso aí, hein? Não vai dar bom. Só que, gente, pensa numa mulher com um coração gigante, que tem uma sede de ajudar o outro, que gosta de estar junto. Então, assim, ela é a melhor pessoa que você vai conhecer na vida, a mais carinhosa e tem um carinho tão grande, tão grande, tão grande por cada pessoa que assiste ela. Então, assim, de coração, eu agradeço muito por estar aqui. E eu queria que quem está assistindo agora ou depois agradecesse as pessoas importantes que tem na sua vida, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, assim, nem daqui a 5 minutos o que pode acontecer. A gente, bom, não sei se alguém aqui viu, mas a tragédia que aconteceu com o apresentador Gugu, que era uma pessoa querida. Assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, agradeçam sempre a pessoa que está do seu lado. Mesmo assim que vocês nem se falam mais, ou alguém que você sente saudade, pega o telefone e liga. Porque sempre bate aquela vontade assim, putz, que saudade daquela pessoa. Ou, oi, sumida. Gente, as pessoas não somem. Elas só param de se falar porque nem sei o porquê. Então, assim, vai atrás das pessoas, ligue mais, abrace mais. Porque, assim, todo mundo é importante para todo mundo. Minha família é espírita, né? A gente vai numa casa espírita. E eu tava ouvindo a palestra uma vez de uma moça e ela falou que ela tinha virado para um moço de rua e falou, eu te amo, você é uma pessoa muito importante para minha vida. E eu fiquei pensando, tipo, gente, é normal a gente pensar, né? Nossa, mas que mulher doida, né? Falando assim pra estranho, eu te amo, você é importante na minha vida. Mas essa palavra é tão forte, por que a gente não fala ela com frequência? Sabe? Amar é uma coisa tão importante. Todo mundo quer ser amado, mas ninguém se importa em virar para alguém e falar eu te amo. É sempre difícil. Então, assim,
deixar o orgulho de lado, sabe? Falar que ama as pessoas de verdade. Isso é muito importante e é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. A amar primeiro a si e depois o próximo. E eu acho que é isso. E precisava me fazer chorar na live? Precisava me fazer chorar na live? É sacanagem isso, hein, gente? Como que não sente orgulho de um ser humano desse, gente? Eu concordo plenamente com todas as palavras da Gabi, mega me emocionei aqui, sinto orgulho demais dessa pessoa. Olha só, entrando aqui na sala, gente, a gente está fazendo cada um cômodo. Como que eu não me orgulho dessa pessoa? Amo loucamente e a razão de estudar feito uma louca, de me dedicar e me aprimorar cada vez mais nessa profissão, é por ver isso, é por ver a causa que eu trago na vida dela, a causa que eu trago na vida do meu marido, do meu filho. Isso é muito importante. Então, quando a gente fala de liberdade, de limite, liberte-se e ame você, ame a sua família, ame quem está próximo de você, limite a sua ranzinzice, limite o mau humor, limite o orgulho, limite o não dizer eu te amo. Então, assim, para encerrar, a Gabi já deu uma mensagem linda aí para vocês. Compartilhem essa live para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações e que chorem também, que se emocionem também, porque a gente é dessas, né? Então, olha só, a André colocou que vocês são incríveis, parabéns pelos filhos que vocês têm, eles são incríveis demais. Gente, um beijo enorme para vocês e olha só, coloquei essa camiseta, não foi por acaso, né? Eu trabalho no meu sonho. E você, gente? Tá precisando de ajuda para melhorar isso, o relacionamento familiar, melhorar a sua comunicação com a sua família, o seu posicionamento em sala de aula? Me chama aqui no direct, gente. Ó, a Carol falou ali, mas já acabou? Semana que vem tem. Ai. Toda segunda às 16 horas, Carolzita. As lives são mais curtinhas para que todo mundo possa otimizar o seu tempo para assistir. Tá bom? Então, ficou com dúvida? Quer que a gente traga temas diferentes? Manda no direct que a gente tem o maior prazer em trazer essas lives para vocês, tá bom? Beijo, gente! Tchau! Boa semana! Pode, com certeza, Andréia. Pode chamar no direct sempre que você quiser. Comervirca? Nossa, olha isso aqui! Filha, você foi arrasando, gente!